Olá, professora, seja bem-vinda ao meu canal. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem o conteúdo, que vocês se sintam à vontade, tá bom? Então, hoje eu vou iniciar com uma conversa sobre o currículo da cidade, educação infantil. Eu vou fazer uma série para falar para vocês um pouquinho em cada vídeo das partes deste currículo da cidade, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a reinvenção da ação docente da educação infantil, ok? Então, é claro que é importante, antes da gente começar a falar sobre este documento, a gente citar um pouquinho do documento antigo, que é o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana. Esse daqui, ele é de 2015, então ele tem uma forma de pensar e fazer o cotidiano para a gente refletir as práticas pedagógicas, tá bom? E aí, depois de algumas reuniões, de discussões acerca desse currículo, foi formado um novo currículo, que é o currículo da cidade, e em especial o da educação infantil, que é esse daqui, de 2017, tá bom? Então, nós vamos falar da parte 3 deste daqui, que é a reinvenção da ação docente na educação infantil, certo? Esse daqui, ele se estruturou, ele busca estabelecer um diálogo entre os pressupostos teóricos e as práticas vivenciadas na unidade escolar. Então, isso foi feito com a junção de várias pessoas, de várias unidades, que conseguiram articular e escrever esse novo currículo da cidade, certo? Então, perceba que ele ficou um pouquinho maior, né? Que ele está diferente, que ele vem com algumas cenas, com os relatos. Tem também uma parte muito legal desse currículo, que é essa parte aqui, ó, que fala para saber mais. Essa partezinha aqui, ó, é bacana também, porque ele vem com indicações de leitura, com vídeos para você poder ler, para aprimorar o seu conhecimento. Então, esse daqui, ele possibilita uma maior reflexão de ações, que muitos até acreditavam que isso seria impossível, que não dá para realizar, que todas essas ações pedagógicas é muito complicada. E o currículo, ele vem desmistificar isso, ele vem trazer isso com possibilidades, ele traz o aprofundamento de ações através dessas cenas, através desse diálogo que ele busca fazer com que a gente, docente, entenda melhor todo esse currículo e faça um planejamento, uma ação pedagógica bacana. Então, vale a pena entender melhor sobre este currículo, tá? Então, hoje o tema é a reinvenção da ação docente na educação infantil. E aí, já logo de início, ele traz para nós que o trabalho pedagógico, ele vai além daquela ação direta com os bebês e as crianças. Ele se concretiza no conhecimento de onde ele está inserido. Então, você tem que conhecer melhor a sua unidade, você tem que participar das discussões acerca do PPP, você tem que conhecer a comunidade escolar, você tem que se envolver, discutir com os seus pares estratégias para organizar a unidade escolar, estar atento a tudo e a todos, Esse é o trabalho do professor. Ele também coloca que e vem reafirmar, na verdade, que a criança ele é um sujeito de direitos, então ele faz parte dessa relação pedagógica que acontece dentro desse ambiente educacional. Essa relação pedagógica ela é formada por 4 elementos que compõem todo o conjunto da unidade, que são as crianças, os educadores, os contextos e a cultura. Olha que bacana, Então, ele já vem trazendo que nós, professores, temos que planejar uma ação que envolva todos esses elementos, que envolvam todos, as crianças, os educadores, os contextos, a cultura. Tudo tem que estar interligado, tudo tem que se relacionar, Diante disso também o currículo diz que nós, educadores, temos que organizar esse ambiente escolar, temos que pensar de que maneira ele vai estar seguro, ele vai estar acolhedor e desafiador para aquela criança e aquele bebê se desenvolver plenamente.
em termos cognitivo, afetivo e motor. Certo? Então, quando se fala nesses espaços da unidade, ele não se refere apenas naquele espaçozinho seu da sala de aula. Ele fala num contexto total da unidade, que você possa se articular em todos os ambientes, certo? Então, isso também é bem bacana. E aí, eu faço uma pausa para dar uma outra dica de um livro bem legal, que é este livro aqui, ó, muito bacana. Cadê? Achou? É um livro que já está na educação infantil, então vale a pena vocês conferir se aí na unidade de vocês já tem. Faça uma leitura, faça uma reflexão, discuta nas reuniões pedagógicas, discuta com a sua colega de sala. É bacana, ele traz dicas, ele traz vivências que você pode explorar aí junto com os bebês e com as crianças. Né? Então, é bem bacana, vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? E aí, ele também traz, dizendo e fazendo até uma crítica com relação à nossa pedagogia. Ele diz que a nossa pedagogia é uma pedagogia intervencionista. E aí, o que quer dizer isso, não é mesmo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O professor, eles estão no parque, né? Fazendo alguma vivência, a criança e o professor. E o professor, ele fica com medo das coisas que as crianças aprontam. Então, por exemplo, a criança está subindo numa grade, a criança está pulando com uma perna só, ou a criança está fazendo alguma brincadeira que existe algum perigo, o professor já fica com medo. O professor já não quer que ele brinque, já para a brincadeira. E aí vem a nossa reflexão dessa pedagogia intervencionista. A gente impede que as crianças se desenvolvam, né? A gente faz com que a criança não consiga terminar aquela ação, né? A gente precisa rever isso. Para que não tenhamos essa pedagogia intervencionista, a gente tem que deixar que a criança, naquele momento, constrói as suas habilidades, para ela conhecer até mesmo quais as possibilidades que ela tem, né? De subir, de descer, de pular, de rolar, de virar cambalhota. Então, saber que as crianças são reais, saber que as crianças são sujeitos de direito e eles precisam fazer essa exploração. Eles têm que explorar o mundo que os cerca, eles têm que explorar aqueles espaços, ele precisa fazer isso. E aí cabe a nós, professores, propiciar essas condições essenciais para o acesso a esse processo de produção renovada, a articulação de conhecimentos, né? Ele precisa ser articulador para que a criança possa conhecer essas aprendizagens, as diferentes linguagens, né? O direito de brincar, de se integrar, de conviver com os outros. E aí, a gente precisa perceber, diante disso, a escolha certa do material, a escolha certa do momento, a organização desse espaço, propiciar momentos que vão favorecer e ampliar o aprendizado e o desenvolvimento dos bebês e das crianças. É fundamental planejar a prática pedagógica, as vivências, as observações, o que você vai registrar com relação a isso, quais foram os diálogos que aconteceram naquela brincadeira, naquela vivência. E aí, toda essa demanda da sua turma você vai registrando. Toda essa ação docente que o currículo diz é um trabalho integrado. Por que ele diz isso? Porque ele diz que tem que envolver toda a equipe escolar. Então, envolver a gestão, envolver os docentes, envolver a equipe de apoio, o pessoal da cozinha, todo o grupo, para que todos saibam qual é a vivência que vai acontecer, por que aquele espaço tem que ficar organizado daquela maneira, tem que interagir, tem que dividir isso com todos. A comunidade escolar é feita de todos, não é só do professor único, né? E aí ele traz até algumas reflexões de como você, enquanto professor, pode melhorar essa prática, essa ação pedagógica que você tem que realizar todos os dias. Ele traz algumas reflexões, como por exemplo, né? A minha ação docente, ela vai além da sala de aula? Eu consigo compartilhar isso com os outros professores?
junto, equipe, consegue elaborar uma vivência que todos possam participar, que todos falem a mesma linguagem. Então, eu relaciono essa prática com a realidade dos bebês e das crianças. Isso tem significado para eles? Eu conheço a singularidade de cada um. Então, essas reflexões vão fazer com que você melhore a sua prática, né? Como pensar nesse desenvolvimento, como colocar isso no papel para que as coisas de fato aconteçam. Então, esse cotidiano vivido e refletido, ele é útil, ele tem significado para o bebê e para a criança? Diante de tudo isso, como você organiza esse processo? Né? Ele cita 5 variáveis que faz com que você reflita na hora de fazer um planejamento. São os espaços, os tempos, as interações e as materialidades e as narrativas. Então, quando você planeja, você tem que ter todas essas 5 variáveis para você permitir que essas aprendizagens aconteçam, que tenha um contexto suficiente para que tenha significado e a criança consiga, nesse processo ensino-aprendizagem, se desenvolver, caminhar. Né? Estruturar toda essa ação pedagógica leva em consideração também os modos de organizar a vida na educação infantil. Então, que modos são esses? Os horários de higiene, os horários de entrada e saída, os horários de alimentação que vão para o refeitório. Todo esse modo de organização da vida escolar, você precisa pensar na hora que você vai estruturar a sua ação pedagógica. Então, pensar no modo de organização desse grupo. Então, como que será feita a roda de história, a roda de conversa, quais são os momentos que eu vou fazer esse registro, que eu vou observar. Percebe quantas riquezas que ele traz? Como que eu vou montar um espaço para que haja uma brincadeira diferente? Um cenário para que favoreça essas brincadeiras, para que os bebês e as crianças consigam explorar, para que eles tenham imaginação, para que eles desenvolvam todo esse momento de fantasia. Eu é que vou proporcionar isso. Eu vou propiciar momentos significativos para que eles se desenvolvam. Eu elaboro um projeto que tenha que contemplar o direito da criança e do bebê, né? Para que eles possam explorar, interagir com todos e com todos os lugares da unidade escolar. Olha quanta ação tem que ser feita. Não é realmente apenas você estar ali com o bebê ou com a criança. Tem todo um planejar em cima disso, né? Como que vai ser feita a oficina, ou ateliê, ou o momento dessa atividade onde a criança vai expressar, vai criar, vai inventar. Você tem que dar esse direito para que ela possa se expressar. Então, pensar no material que vai ser utilizado, em qual momento, em qual espaço. Olha que ação bonita, olha que planejamento foi feito em cima de tudo que você pensou para que a criança consiga se desenvolver. Houve um planejamento, uma ação pedagógica para que as coisas acontecessem. E isso está aqui no currículo, né? A gente não precisa inventar, a gente pode observar e ver que aqui está escrito exatamente o que eu estou falando, né? Ele tem também os projetos, como elaborar, por que você trabalhar, por que você dá início a um projeto. E ele não surge do nada. Ele surge da sua observação, da sua escutativa, de o quanto que você está atenta ao que os seus alunos, as crianças e os bebês estão fazendo. Tem uma cena super bacana na página 141 do currículo da cidade, em que fala e explica claramente a visão da professora, o quanto que é importante essa escuta. Então, as crianças estavam brincando no parque, né? E em uma ou outra brincadeira, eles encontraram um gravetinho, um pedacinho de madeira que caiu da árvore. E a imaginação deles fluíram. Foi um gatilho para eles imaginarem e começar a dizer que aquele
pedacinho de pau era um osso de dinossauro. Veja a imaginação e a exploração dessas crianças com relação a um pequeno pedaço de madeira. Eles começaram a cavar buracos, eles começaram a procurar se ali naquele espaço haviam mais ossos de dinossauro. A professora, muito atenta, observando e escutando o que estava acontecendo, ela entra na brincadeira. E aí ela pergunta para um deles: Nossa, mas o que é essa parte dobradinha aí nesse pedaço? Uma criança rapidamente responde: É a perna do dinossauro que está dobrada. Parte disso você consegue envolver a família, porque a criança vai levar isso para casa. A criança vai começar a pesquisar o que o dinossauro comia, onde ele vivia, o que aconteceu com os dinossauros. Então as famílias também vão participar, porque isso vai levar dias para acabar. Então essa participação da família, da professora, da criança, ela se desdobra. Ela vai além, ela reverbera em todo o território. Por quê? Porque você escutou, porque você percebeu que ali havia significado para a criança. E aí a mágica acontece. O projeto ele tem origem. Ele é através da observação da professora, daquela escuta que ela teve e da exploração das crianças. Eles estavam num momento único, que eles estavam explorando mesmo aquele espaço. E aí, partindo disso, o que cabe a nós? A tarefa de montar um projeto e identificar o tema, as estratégias, o material que vai ser utilizado, como que será feito isso, em quanto tempo, por que fazer. Ele te traz também um esqueletinho de como você pode fazer isso. Apesar da gente já vivenciar modos de projeto, ele facilita para a gente. E aí você vai construir as interações, o desenvolvimento das linguagens, você vai criando situações. Através de uma única escuta, de um gravetinho, surgiu todo um projeto. E aí é onde você tem que partilhar com os demais da unidade. Você tem que envolver todo mundo, certo? E aí, por último, vem a documentação pedagógica. A documentação pedagógica, nessa parte de reinvenção da ação pedagógica, da ação docente, ela tem um papel muito importante e de nossa responsabilidade, porque você vai ter que construir isso para dar significado ao que está acontecendo. Dentro dessa documentação pedagógica tem os registros, né, que aí é um tema para um outro momento, mas que é muito bacana a gente ouvir também. Então, logo mais no meu canal a gente também vai falar sobre isso. E a observação, que é fundamental, é um instrumento facilitador que vai ajudar você a realizar os seus registros. Observando, você registra, né? Salientando também que a prática do registro é algo obrigatório no ambiente escolar. Então, você já tem que fazer. Você já tem que criar esse hábito de fazer registros. Então, isso não vai te dificultar na hora de você sentar para montar a sua documentação pedagógica, porque você já vai estar envolvida nisso. Você já vai estar pensando o que você tem que fazer, como que tem que ser elaborado, como que tem que ser montado, enfim. Então, vale a pena prestar atenção no currículo, isso leva em consideração tudo o que é escrito, todas as cenas, tudo que foi pensado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, curte, compartilha, que vale a pena, tá bom? Logo mais eu estarei de volta com um novo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Até lá!